no livro de Gênesis, no capítulo 22. É um texto que nós amamos e nós conhecemos bem essa leitura. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu quero ler com você porque é muito linda, ela acrescenta a nossa fé. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho único, filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. E sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Então, entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Vamos ficar com essa leitura? Eu quis ler ela um pouquinho mais longa, porque ela é linda, linda demais. Vamos orar. Como é precioso, querido Deus, como é precioso, como vale a pena viver para estar na Tua presença. A Tua presença, ela não acrescenta dores. A Tua presença, Senhor, ela traz luz aos nossos olhos. A Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Fale conosco nesta noite. Revele-se a nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Todos digam amém, irmãos. Por favor, queiram sentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que é um prazer estar recebendo vocês aqui nesse culto e os irmãos que estão em casa. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Irmãos, eu me emociono bastante na minha mente, no meu coração, quando nós falamos de suprimento, quando nós falamos de providência, o Senhor que provê. E eu entendo que cada um de nós aqui, homens e mulheres em todo lugar, nós temos uma história. E Deus, Ele respeita a nossa história. Ele nos respeita porque Ele nos ama. E Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Nós temos o direito de escolher. E eu quero dizer para vocês que todos os dias da minha vida, eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, desse ministério. Porque, irmãos, não é fácil você trabalhar um dia todo, você lutar um dia todo. Às vezes nem trabalhou tanto, mas lutou tanto na mente, batalhou tanto. Chega essas horas, você quer deitar e dormir.
Quer chegar em casa do serviço, quer esticar a canela e falar: daqui eu só saio amanhã cedo. Mas você arruma ânimo, força e vem para a igreja. Sabe o que é isso? Não é que os pastores são bons. Não é que só esse lugar... Não, também são bons, né, pastor Edinho? Pastores também são bons. A equipe toda da igreja é boa. Esse lugar é muito agradável. Mas sabe o que nos atrai aqui, irmãos? É a presença de Deus. A presença de Deus, ela é sem igual. E eu tenho me alegrado muito com o que Deus tem feito na vida do pastor. Como Deus tem trabalhado na mente e no coração do nosso pastor. E ele tem falado sobre o poder da presença de Deus. Aquilo, Célia, que eu não posso fazer, o Senhor Ele faz. Aquilo aonde eu não posso ir, a presença de Deus pode ir. Aquilo que eu não alcanço, o Senhor alcança por mim. E o Senhor e o pastor falou conosco esse final de semana sobre trazer o nosso futuro para o presente. É uma loucura isso. Como que pode o Senhor antecipar o nosso futuro para a gente viver? Mas como que a gente também pode viver o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo, onde está escrito assim, ó: para cada dia de vergonha, eu tenho para vocês dupla honra. Como que nós vamos viver duplamente, se o Senhor não antecipar o tempo na nossa vida? Nós temos que ter tempo para viver o que Deus vai fazer. E nós estamos agora nesses meados de final de ano, e a gente diz que não, mas é um corre, né, irmãos? A gente quer acertar um monte de coisa, o que não acertou o ano inteiro quer acertar em uma semana. Para tudo. Quer mudar guarda-roupa, quer limpar a casa, quer comprar um negócio novo, quer comprar uma comida, quer ver o que vai fazer. Calma. O segredo é calma. O segredo é sentar e planejar. O segredo é sentar e planejar. Arruma um pedaço de papel e toma nota. E vai vivendo um dia de cada vez. Mas não esqueça de que em cada dia nós temos o dever e a necessidade de estarmos na presença de Deus. Porque Deus, Ele trabalha em nosso favor. Deus, Ele peleja a nossa peleja. Quando o Senhor tratou com Josafá, o Senhor diz para ele: Josafá, essa batalha não é mais sua, ela é minha. Irmãos, existem guerras que nós estamos querendo pelejar ela. Existem batalhas que nós estamos querendo ir lá e resolver. E o Senhor está dizendo assim: não, eu não te chamei para guerrear essa guerra. Eu te chamei para você crer. Jesus fala assim para os discípulos: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eu te pergunto nesta noite: você tem conseguido crer em Jesus? Você tem conseguido exercer a sua fé? Eu vou contar uma coisa para você em um minuto. Em um dos melhores períodos da minha vida, mais jovem, ou diria assim, o melhor período da minha mocidade, depois de casada, de família constituída, eu fui treinada, irmãos, a acreditar, a crer. Quando a gente lê o livro de Hebreus, no capítulo 11, fala ali no versículo 6, diz assim, olha, ora, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, ou que Ele exista, e Ele é galardoador, e que Ele é presenteador daqueles que os buscam. A gente lê isso, irmãos, a gente sabe disso, mas às vezes a gente não consegue viver isso. A gente não consegue acreditar que Deus vai dar presentes para a gente. A gente acha que porque nós viemos de uma natureza, porque nós temos uma origem, porque nós temos uma família, porque nós temos um histórico, porque alguém já falou para a gente de cadeias, de maldições hereditárias, a gente pensa que para nós vai ser só pauleira. Podia ser que fosse, e era. Mas quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda, a nossa história muda. Hoje pela manhã eu estava assistindo o culto online aqui do culto das 6:30 e eu vi o pastor Cristiano falar sobre a presença de Deus. Ele pôs aqui na mesa aquela caixa de oração simbolizando a arca, a presença de Deus. E ele falou sobre a importância da presença de Deus. E eu me emocionei muito, porque eu disse: Deus, o Senhor perdoa a gente. O Senhor perdoa a gente, porque às vezes nós pensamos que sabemos muito.
Mas só saber não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus em nosso favor, em favor da nossa vida pessoal, em favor da nossa vida familiar, em questões, irmãos, familiares, em questões profissionais, sentimentais, amorosas, é você acreditar que existe um Deus que trabalha e peleja por você. Quando nós estudamos o Velho Testamento, nós vemos Deus trabalhando com o povo. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Deus age segundo a necessidade de cada pessoa. E nós lemos assim na palavra, ó: e tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino. E agora nós estamos nesse período de final de ano e um corre muito grande. Ouça o que eu vou te dizer. Acalme seu coração. Acalma. Nós estamos nos aproximando de uma mudança de um ciclo, mas não vai acontecer nada de novo se a gente não parar e não reescrever a nossa história. Se a gente não pegar um pedaço de papel e falar assim: aonde eu estou errando? Aonde eu estou tendo mais ansiedade do que fé? Aonde eu estou mais me atropelando do que acreditando? Por que eu estou esperando tanto das pessoas e esperando tão pouco em Deus? Para, respira fundo e nós vamos ver Deus trabalhando. E aí no domingo o pastor falou sobre Deus acelerar o processo na nossa vida. Olhem bem para nós, olhem bem para mim. Eu pensei, nunca eu questionei nada, irmãos, não. Eu estava falando de Hebreus, deixa eu voltar lá em Hebreus. Durante muitos anos eu li muito Hebreus, e Hebreus 11:6 fala sobre a importância da gente acreditar. Mas ali em Hebreus 11, fala assim, capítulo 1, fala assim, olha, que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Eu não sou boa de data, mas quando nós líamos aquele livro do pastor Po Yang-Shu, hoje Dr. David, 1982, a igreja lia o livro A Quarta Dimensão. E ali o pastor Po Yang-Shu ensinava a gente gerar coisas. A gente gerar coisas. Mas um homem pode gerar coisas? Pode. Milagrosamente uma mulher, ela gera filhos. Milagrosamente homens gera um povo. E nesta noite eu quero perguntar para você. Você não precisa levantar a sua mão e nem me dizer nada. Mas o que é que nós estamos gerando na nossa mente e no nosso coração? Só ansiedade? Só estamos vendo o tempo passar? Ou estamos dizendo: Senhor, ajuda-me a viver os teus planos e propósitos? E agora eu quero dizer algo, que quando eu disse olhe bem para nós, o pastor está aqui no primeiro banco da igreja, e eu vou ousar dizer isso, sem pedir permissão para ele. Não vou nem olhar para ele, porque vai que ele olha feio para mim, eu perco o controle, eu não falo mais nada. Mas eu vou ousar dizer, nós nunca questionamos Deus, não. Assim, puxa Deus, parece que o Senhor só faz na vida do fulano e não faz na nossa. Mas irmãos, os melhores dias da nossa adolescência e mocidade, nós colocamos no altar. Não diferente de muitos de vocês. E nós fomos cuidar de um povo que se tornou o nosso povo, e de que o nosso Deus se tornou o Deus deles. Nós fomos muito felizes, nós fomos muito abençoados. E hoje, pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes você pode pensar que o que Deus tem prometido para você está demorando. Não tem. Deus, Ele não demora. Ele não só não se atrasa. Deus, Ele não se atrasa. Ele age na hora certa. Ele age no tempo certo. O problema é a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso excesso de querer que aconteça. Nós olhamos para as coisas e queremos que elas aconteçam do jeito que nós queremos. E Deus não age, irmãos. Não tem um texto que diz assim, os meus planos são maiores que os teus?
Os meus planos, diz o Senhor, são maiores que os teus. Isso está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55, ali no versículo 7, versículo 6, 7, 8, 9, ali está escrito assim, porque os meus pensamentos são maiores que os teus. Os meus planos são maiores que os teus. Como a terra é distante do céu, assim os meus planos são maiores que os seus. E nós estamos às vezes achando, irmãos, que o que tinha que acontecer já aconteceu. Não, está acontecendo. Nós estamos reunidos para gerar isso. Nós estamos reunidos para provocar isso, para buscar isso. Existe uma canção que na tarde da bênção, lá no início da igreja, nós cantávamos assim: estende as mãos e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Posso cantar para vocês, irmãos? Você não precisa tocar porque você é jovem e você não lembra, mas é mais ou menos assim. Você gostou que eu falei que você é jovem, né? Estende as mãos e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes hoje pedir. Estende as mãos e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Pastor Juninho! Sabe quando a gente valoriza o estender as mãos e receber? Quando a gente precisa. Sabe quando a gente valoriza? Pastor Dr. Jaime Kemp escreveu uma vez: só valoriza um banquete quem tem fome. A gente só valoriza a providência, o milagre, quando nós temos necessidade. E nesta noite nós estamos no culto do milagre. E eu não quero falar muito, porque você sabe, mas eu tenho que te lembrar de alguma coisa. O Senhor está de olho em nós. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas não estão encurtadas, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. Suas mãos não estão encolhidas, que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir. Então nesta noite, peça. Profeta Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim, diz o Senhor, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu ainda não sabe. Quantas vezes nós queremos algo mais, e nós queremos que as pessoas nos tragam algo mais. Não, se você quer algo mais, busque algo mais, e o Senhor vai te dar. E aonde é esse lugar? Onde eu busco? Aonde eu me rendo, aonde eu me prostro, aonde eu me derramo, aonde eu me esvazio, aonde eu me desemborco, aonde eu lanço sobre o Senhor todo o meu desgosto, toda a minha ansiedade, todas as minhas frustrações, todas as minhas decepções. Quando eu entrego para o Senhor tudo aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, aí o Senhor fala aí, é isso que eu quero. O Senhor não quer muito da gente, Ele quer só um bocadinho. Ele quer o nosso coração. Irmãos, e quando nós lemos no livro de Gênesis, você sabe de cor, quando Deus trabalha com uma família, Abraão e Sara, dá a eles um filho depois de muito tempo. Eles já eram idosos, ela era estéril, e o Senhor dá a eles um filho. Promete que eles iriam ser pais de multidões, mas o Senhor demorou. A gente aprende tudo com os antes da gente. Às vezes a gente é tentado a pensar que o Senhor está demorando. De repente você almeja um ministério. De repente você diz assim: eu tenho tanta vontade de ser um líder. De repente eu tenho tanta vontade de cuidar de um rebanho, de apacentar, de cuidar. E eu te pergunto nesta noite, você que tem tido essa vontade, o que você está fazendo para isso acontecer?
Se você está comendo e bebendo e dormindo, você não vai ser esse líder. Mas se você se esvaziar e dizer para Deus, eu vou estudar a palavra, eu vou amar mais as pessoas, eu vou cuidar das pessoas, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te tomar pela tua mão e vai te conduzir a um aprisco e vai falar assim, ó, cuida aí desse meu aprisco. Mas só que às vezes a gente pensa, a gente elabora planos, a gente faz planos isso na nossa mente e acha que Deus vai fazer. O Senhor só vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Mirabolantes. Falei certo? Não vou carregar nada mais na minha vida para me oprimir. Mirabolante, eu sei falar. Eu sei falar, você sabe falar, você pode ir na frente, você pode falar em público, você pode conversar com as pessoas, você pode entrar e sair com a cabeça erguida. Ai, pastora, não posso, estou devendo. Vai lá e se acerta. Ai, eu devo lá em tal lugar. Quando eu vejo fulano, eu mudo de rua, eu me escondo, só para dar o que falar. Sabe o que você faz? Vê aonde você está em falta, calça seu coração. Não é calçar a cara, não. Calça seu coração, vai lá e explica. Fala, olha, eu estou em débito com você. Não é justo você estar precisando receber e eu não estou podendo pagar. Mas assim que o Senhor, nem fala do Senhor. Assim que a minha situação mudar, eu venho aqui e acerto a minha situação. Uma vez, vou contar. As minhas meninas eram pequenininhas. E a gente morava numa cidade pequena. E tinha uma senhora que tinha uma lojinha muito boa lá. E ela vendia umas coisinhas muito boas. E eu amava ir na lojinha comprar coisinha boa para minhas menininhas. A gente gosta de coisinha boa. A gente gosta de coisinha cara. Não, cara não. Não, cara a gente não gosta. Gosta sim. Gosta assim, não vem falar para mim que você só gosta de coisa barata, que é mentira, para de se enganar. Eu só gosto de ir na banca. Sai da banca uma hora, nunca mais você quer voltar para ela. Deus muda a história da gente. Você sai da Pelicano e vai para o Camelo, quando você sai na Camelo, você não quer sair de lá nunca mais. Você me deve um negócio. Propaganda. Brincadeira, eu não sei fazer essas coisas, desculpa, irmão. Mas aí eu me atrasei, sabe? Na nossa caminhada, na nossa jornada, não foi bem? É verdade. O pastor começou a trabalhar com representante, né? E não é... ele trabalhou achando que a comissão ia vir. Sabe quanto demorou para a comissão vir? 120 dias. Demorou 3 meses para a empresa. Quase que eu falei o nome da empresa. Peraí. Aquele ali já sabe que a bênção da aceleração está sobre ele. Ele já quer acelerar até meu testemunho. Mas que coisa. Gente, você acredita que está aqui na frente falando? Ainda que é jovem, imagina quando tiver... Brincadeira. E eu me lembro que como esses 130 dias demorou, eu falei, eu tenho que ir lá avisar a loja, porque é a única loja que eu tinha para poder comprar. Eu tinha que explicar para ela que eu não tinha. Aí eu fui. Irmãos, não tem problema nenhum em você ser humilde. Seja humilde mesmo. E eu fui lá e disse, olha, eu não vim pagar mês passado, e nem esse, nem mês que vem eu não vou vir, porque eu não tenho dinheiro. Mas você vai falar isso para o dono da loja, ele fica bravo com você. Mas como é que essa descarada comprou e não vai pagar? Eu falei, não é que o meu marido está trabalhando numa empresa. Gente, não acontece isso na vida da gente? Meu marido está trabalhando numa empresa e que não liberou ainda. Ele falou assim, nossa, mas o seu marido... Eu fui lá justificar a minha a ausência do meu pagamento. Ela olhou para mim e ela disse assim, nossa, seu marido está que nem aquele Jonas, né? Aonde o barco que ele entra afunda. Quando o diabo quer humilhar você, ele faz essas coisas. Ele usa até o ímpio para falar as coisas para você, que nem é da Bíblia, que nem sabe o que está falando. Aí você volta para casa murcho, desenchavido. Eu falei, tudo bem. A senhora pode até pensar que ele é o Jonas, mas ele não é. Daqui a pouco, o dinheiro vai chegar. E eu vou vir aqui pagar. E eu vou sempre ser a sua melhor cliente. Falei isso com ela.
Fui lá, chegou. Agora eu vou falar o que o pastor disse aqui. Os 120 dias passou bem. Depois daquele dia, aquilo que queria pingar e não pingava, abriu-se umas comportas do céu. Eu nunca pensei que ser esposa de representante, eu ia ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu gostei. Irmãos, é verdade. Olha, eu fico nervosa, minha boca até seca. Sabe, irmãos, o dinheiro chegou e eu fui lá. Vim pagar a senhora. Se a senhora quer pôr juro? Eu falei, a senhora quer, mas só por educação. A senhora quer pôr? Não. Então eu vou pagar. Ela falou assim, a loja da senhora. Eu falei, se eu fosse ignorante, rebelde, dura de coração, eu não saía dali, viraria as costas e nunca mais voltaria. Eu vesti minhas meninas lá, mas não pense que eu fazia compra toda semana. Eu comprava só de vez em quando. Eu não tinha outra, né, bem? Só tinha uma loja, só tinha lá. Eu não podia ir em outra, não tinha, só tinha aquela. Aí, tem tudo isso também. Além da minha humildade, tem essa tragédia aí. Vocês entenderam a mensagem, irmãos? O Senhor está falando com você. Amém? E quando nós viemos embora, anos depois, eu fui me despedir. Ela disse assim, se a senhora quiser, eu faço um abaixo-assinado para vocês não irem embora daqui. O Senhor é o único que muda o nosso estado de humilhação e vergonha em bênção. Nós estamos no culto do milagre. Não espere que as pessoas se justifiquem. Deus justifica a gente. O Senhor é o nosso pastor. É dele que nós esperamos. É nele que nós aguardamos. E irmãos, e o Senhor está conosco. Irmãos, aí nós lemos aqui. Olha, eu nunca pensei que eu ia falar isso. E agora nós lemos aqui Deus tratando com essa família. E aí Deus honrou, demorou um tempo para Deus concluir a promessa de dar um filho. E nesse período veio outro herdeiro e tá. Mas o menino Isaac já estava grande, desmamado já. O Senhor chama ele, Abraão, diz, Abraão, vem cá. E diz a Bíblia assim, e pôs o Senhor Abraão à prova. Você está achando que Deus não põe mais ninguém à prova? Deus tem colocado muitos de nós à prova, irmãos. Só que às vezes nós queremos colocar o rótulo da nossa prova nas mãos de Satanás. Nós não temos mais nada com o reino das trevas, irmãos. Satanás, irmãos, ele já foi líder na família de muitos de nós, mas agora ele não é mais. A Bíblia diz que Satanás, ele tem a função de matar, roubar e destruir. Enquanto nós não conhecíamos a verdadeira palavra, nós ouvíamos isso, tínhamos medo disso, então nós abraçávamos isso. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, e Jesus diz assim, mas eu vim para que vocês tenham vida e vocês tenham abundância. Pode demorar o tempo que for, a sua história não vai mais ser a mesma. Você vai viver para viver as maravilhas. Receba isso, Janaína. Receba isso, Bruna. Vocês vão viver para ver o manifestar da glória de Deus. E vão dizer assim, olha, no lugar da minha vergonha, Deus me deu dupla honra. Então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O Senhor chama Abraão. O Senhor chama Abraão e fala em particular. Eu falei agora há pouco de Jeremias 33:3. Clama a mim, eu responder-te-ei. Eu vou anunciar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Abraão estava falando com Deus e o Senhor falou, Abraão, eu quero que você vá viajar. Faça uma viagem de 3 dias e noites. Aí você já sabe. E você vai chegar em um determinado lugar. Eu vou mostrar o monte para você. E aquele monte é ali no Monte Moriá. E quando você chegar lá, você sobe o monte e você faz um holocausto para mim. Você me oferece ali um holocausto, um sacrifício. Irmãos, o Senhor não estava pedindo um cordeiro. O Senhor estava pedindo o filho de Abraão. O Senhor disse para ele, Abraão, eu quero que tu me dês o teu filho.
Abraão deve ter se remoído. Abraão deve ter se consumido. Ele disse: como é que pode, como é que pode, como é que pode? Mas ele sabia já quem era Deus. E nesta noite eu te pergunto, nós já também estamos sabendo quem é Deus na nossa vida. Aqui, ó Roberto aí. Roberto. Enquanto você viver, a sua família vai ter um memorial dizendo: o meu pai passou pelo vale da sombra da morte, mas ele ressuscitou. E Roberto, mesmo que todos esqueçam, a sua casa não vai esquecer. Porque quando a sua casa viu você passando, eles temeram, eles se apegaram. Foi ou não foi? Não foi a esposa? Foi ou não foi? Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Então ali naquela hora, todo mundo se abriu mão de si. Todo mundo abriu mão do que comer e do que beber. E ficamos prostrados. Traga de volta, traga de volta, traga de volta. E a única mensagem que vinha era: é estágio, é estável, é estável, é estável, é estável. Falei: Senhor, até quando nós vamos ficar no estável? No estável, traga vida, meu Deus, restitua, traga vida. E os irmãos orando, a igreja unida, os irmãos da região, amigos de trabalho, jejuando e orando, e para a glória de Deus. Você não peça mais nada, só agradeça, porque você é um milagre vivo. Você é um milagre vivo da glória, do manifestar. Isso na vida do Roberto e na vida de todos nós. Glorianda, lavassurianda, lavaxei. Sabe, irmãos, quando a gente não passa pelo vale, o vale ele está longe da gente. Mas quando você passa por ele, toda vez que você olhar nele, você vai lembrar quem você é. E sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos muito pequenos. Eu não vou dizer que Deus não precisa de nós, porque Deus precisa. Deus conta conosco. Mas quando Deus prova Abraão e diz: eu quero teu filho, Abraão já tinha experimentado. Abraão já tinha sido desobediente, ele já tinha experimentado da fidelidade. E quando ele viaja, ele pega os seus servos, seus empregados, 2 empregados. Ele pega o jumento, ele pega o menino e viajam. E quando eles estavam para chegar no monte, o Senhor mostra para ele o monte Moriá. Não te preocupe, que o Senhor não vai deixar você sem resposta. Sabe quem não recebe resposta? Sabe quem não tem revelação? Quem não busca. Mas se nós buscarmos, nós a teremos. Gaste um tempo buscando. Gaste um tempo buscando. Gaste um tempo buscando. Se derrame, porque o Deus que foi ontem, Ele é hoje e Ele vai ser sempre. Irmãos, Abraão viu um monte, olhou para os criados e diz assim: fiquem aqui, vocês. Eu e o menino vamos subir no monte. Vamos adorar. E vamos voltar. Eu não posso olhar. Filho, volta. Você imagina isso? Para quem não está vendo, Benício passou aqui, deu um corre aqui no voo dele. Ele faz isso, irmãos, lá no prédio, lá de casa. Na portaria eu passo, a turma está chorando e ri. Você imagina eu com o joelho machucadinho aqui? Imagina eu correndo atrás dele. Quando eu chego lá na frente, eles falam: calma, dona Lourdes, ele está aqui, o menino. Porque ele tenta escapar. É brincadeira. Volta aqui. Volta aqui. Quando Abraão diz para os servos: fiquem aqui. Eu e o rapaz subiremos e adoraremos. Quando nós vivemos por fé, quando alguém está doente, você diz assim: ele já está curado em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa cura em nome de Jesus. Isso não é positivismo, isso é fé. Isso é fé. E aí o pastor falou aqui no domingo que tem pessoas que dizem assim, mas os crentes espiritualizam tudo. Irmãos, o que é carne, mas o que é espírito, espiritualiza sim. Espiritualize sim. Irmãos, quando Abraão está subindo, Abraão está com as lenhas, com a faca e o fogo. O menino chama ele e diz: meu pai. Ele diz: eis-me aqui. Ele diz: pai, está aqui a lenha, o fogo. Eu estou vendo, pai, o facão. Mas cadê o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro para ser imolado? Abraão olha para o seu menino e diz assim: filho. Irmãos, olha o poder dessa palavra. Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, vamos tirar a reclamação da nossa vida.
Vamos tirar a ansiedade da nossa vida e colocar palavras específicas, palavra de provisão, palavra de fé. O Senhor proverá, o Senhor é o Jeová Jirê, é o Senhor que muda a história, é o Senhor que muda a história. Ele transforma a maldição em bênção, Ele tira a morte, Ele põe a vida, Ele tira o fracasso, Ele põe o sucesso, Ele tira a miséria e põe a prosperidade. Nós estamos num ambiente de milagres, irmãos. E os milagres, eles já estão todos liberados. É só uma questão de estender as mãos e tocar em Cristo e recebê-los pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Traga a existência, traga a existência. Irmãos, quando Abraão olha para o menino e diz: Deus proverá para si. O altar já tinha sido feito de pedras, a lenha já estava ali, o menino já estava deitado para ser imolado. E quando ele vai fazer o sacrifício, diz a Bíblia que vem uma voz do céu e diz: Abraão, Abraão, não faças isso, porque sei que tu me amas. E quando Abraão ouve isso, ele olha do lado, ele olha nas toceiras de capim, e ele vê amarrado pelos chifres um cordeiro amarrado pelos chifres. E ele olha, ele vai lá e ele toma posse da palavra que ele profetizou. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Ele foi lá, tomou o cordeiro rebelde, quando é selvagem, né? Aquele cordeiro selvagem, eles colocam diante do altar, põem em cima do altar, sacrificam no altar, eles adoram e eles voltam. Quando eles voltam, o moço estava lá embaixo, o criado não sabia do que se tratava. Nem todo mundo tem que saber do sacrifício que você tem pago, nem todo mundo tem que saber do vale que você tem passado. Quem tem que saber da nossa dor é aquele que pode mudar a nossa história. Para de colocar na rede social, para de colocar para os outros: orem por mim, cuida de mim. Para com isso, põe a sua cara no pó, clame ao Senhor e Ele vai revelar, Ele vai dar aquilo que você está precisando, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você deseja, mas se você almeja um casamento bem-sucedido, invista no seu casamento, mas não use armas que o mundo dá, use estratégias que Deus te dá, de uma mulher sábia, de uma mulher santificada, não de uma mulher cheia de não me toque, não me rele. Seja uma esposa dedicada, seja uma esposa temente a Deus, tenha bom humor, irmã, deixa de ser rabugenta, deixa de ser crica. Ai, falei de uma pessoa ali. Deixa. Tem maridos que vai falar com a esposa, ela fala: sai pra lá sem graça. Mas você faz isso 1 ano, você faz isso 10. Esse homem vai falar: ela não quer graça não. Ele vai aonde, irmã? Não tem oração, irmã, não tem jejum que vença. Quando o marido vem com graça, fala assim: você está querendo graça? Vamos brincar de graça. Vamos brincar de graça. Não é hora de falar, mas entendeu a mensagem? Quando os filhos tá lá na mesa gritando, brigando: sai daqui, seu imprestável, é igual seu pai. Oh. Não, a gente tem que olhar para os nossos filhos e falar assim: mas é benção igual pai, pelo sangue de Jesus. Quando as meninas vão brincar, fala assim: mas olha, mas é igualzinha a mãe dela, mas a mãe dela é uma benção.
Não é, irmãos? Às vezes a gente fala uma coisa, mas faz outra. E quer que Deus age. Quando nós falamos palavras torpes, quando nós deixamos de fazer a nossa parte, o inimigo pega todas as nossas negatividades e ele usa como munição contra nós. E ele fala, vou te detonar. E aí você pensa que é o diabo, fala assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não é, irmão, somos nós mesmos. A função de Satanás é essa? É. Mas às vezes nós agimos mais contra nós do que o próprio diabo. Para de falar mal de você. Diga assim, eu não vou. Diga assim comigo, irmãos, eu não vou falar mal de mim. Porque é muito fácil falar mal da gente. Você já se pegou na sua casa falando assim, ó, tá legal, não tá legal. É mais fácil reclamar do que adorar. É mais fácil reclamar do que agradecer. Mas você sabe o que move a mão de Deus? É a obediência, é o louvor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar pela nossa vida. Vamos orar por nós. Vamos pedir para Deus ajudar a gente a ser um marido melhor, a ser uma esposa melhor, mais agradável, a ser filhos melhores. Filhos, tenham paciência com seus pais. Esses dias eu ouvi um menino dizer assim, ó, acho que velho não tinha que mexer com o celular ou com a internet. Eu fiquei tão magoada com isso. Eu não sei se ele falou aquilo para o pai dele ou para a mãe dele, ou se ele falou para mim, eu não sei, mas doeu tanto. Mas espera aí, faz assim não. Vamos ser melhor. Vamos caminhar para a semana do Natal melhor do que nós já somos. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.